Primeiramente, agradecer o convite carinhoso que nos foi endereçado, a essa casa que nós guardamos no coração, que sempre tem nos convidado a colaborar, a participar com vocês. Ficamos muito felizes e principalmente pela acolhida que vocês nos traz todas as vezes, né? Vamos tratar hoje dessa temática um tanto quanto sensível, mas importante para a compreensão, porque até o século XIX, meados do século XIX, nós tínhamos o entendimento que a ciência e a religião, elas não seriam possíveis caminhar em conjunto. Com a revelação do plano espiritual, do espiritismo, organizado e coordenado por Allan Kardec, nós passamos a ter a compreensão dessa aliança, dessa possível situação em conjunto da religião e da ciência. Um tema sensível. Concordamos. Quando o Igor nos passou essa temática, ficamos assim, mas uma temática dessa, será possível que nós conseguiremos desenvolver um pensamento a gerar um entendimento? Mas, tentando corroborar com aquilo que nós vamos ter de acesso que a doutrina nos traz, iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Como já previamente citado, capítulo 1, não vim destruir a lei, a aliança da ciência e da religião. Aqui escolhemos a tradução de Guilom Ribeiro, para aqueles que queiram acompanhar. No item 8, irá descrever dessa forma: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideia provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusividade de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. É interessante, nessa temática inicial abordada, compreendermos que são leis do princípio divino. São leis divinas, tanto a religião quanto a ciência. Dessa forma, tendo o mesmo princípio, nós não podemos compreender a contradição entre a religião e a ciência. Nesse tópico, compreender que uma tem a função de revelar o mundo material. E é muito interessante a forma em que observamos a ciência, que não se apega a um processo como definitivo. Ela é mutável. Ao entender ou observar uma nova teoria, uma teoria um pouco mais estruturada que a anterior, já é abandonada e segue-se com a nova teoria. Nesse contexto, nós precisamos compreender que quando existe a incompatibilidade entre a ciência e a religião, que julgou-se existir no passado, como o texto bem nos orienta, vai de observações defeituosas de um lado e do outro, e também do excessivo poder e o excesso de tentativa de exclusividade, tanto de um lado quanto de outro. Dessa forma, compreendemos que é de origem humana a divergência de ambos. Por isso, para melhor compreensão do que nós estamos falando, vamos pegar lá
do livro Consolador, de Emmanuel. Lá na segunda parte, quando trata da vida, ele fala, lá na segunda parte, na questão 135, formulam a Emmanuel uma pergunta muito interessante. Se nós estamos falando da questão de excessividade de um lado ou de outro, sendo que a ciência e a religião são leis divinas ou leis naturais. Então perguntam a Emmanuel no livro Consolador, para o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E aqui nós não estamos tratando ou subsidiando a resposta de Emmanuel para definir o bem e o mal, não é isso. O que nós queremos ressaltar nessa resposta de Emmanuel é como o homem, com suas interpretações, podem distorcer ou diferenciar aquilo que é da lei natural. E Emmanuel, respondendo se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal, ele nos faz refletir. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo a intervenção indébita na harmonia divina. Ou seja, quando nós falamos dessa incompatibilidade da religião e da ciência, nós estamos tratando justamente dessa intervenção indébita na harmonia divina que o homem faz. E por isso, Emmanuel continua, eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate. Vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Então, dessa forma, passamos a compreender de forma clara que a incompatibilidade criada, que julgou-se existir entre as ideias provenientes da religião ou da ciência, essa incompatibilidade gera da observação defeituosa do homem, tanto de um lado quanto de outro, sendo ambas uma lei divina. E nesse contexto, trazendo o Espiritismo para esse tópico da discussão, nós poderíamos então trazer à baila a revista Reformador, de maio de 1937. Espiritismo e Ciência, quando descreve Vantuil de Freitas sobre essa questão, mostrando o que o Espiritismo traz a nós todos sobre essa questão. Diz Vantuil, o Espiritismo é uma nova alavanca do progresso da ciência humana. Novamente, o Espiritismo é uma nova alavanca do progresso da ciência humana. Com ele, ciência de amanhã rir-se-á dos que hoje nada mais fazem senão rir. O Espiritismo é a ciência. Porque prova suas asserções com fenômenos inteligentes. Porque cogita das leis da criação e leva suas observações acima da ciência humana, investigando além da matéria palpável e visível. O Espiritismo é religião, pois, visto que ensina os meios da criatura religar-se ao Criador, e ainda por pregar os mesmos preceitos do Evangelho do Cristo. Então, aqui, Vantuil é muito feliz ao definir a questão da parte científica e da parte religiosa do Espiritismo, nos mostrando que o Espiritismo traz essa concepção além da matéria. E trazendo essa visão, essa concepção e esse estudo além da matéria, ele faz com que a ciência seja superior nesse momento, elevando-se à ciência humana. E traz a parte da religião diretamente consonante. Nós podemos enxergar isso em vários
tópicos, em vários pontos da codificação, principalmente nos livros basilares da codificação. Nesse sentido, a metodologia científica, ela faz com que aqueles que sigam aquele método ou aquelas instruções possam repetir aquele processo. Dessa forma, nós encontramos em O Livro dos Médiuns a metodologia científica da comunicabilidade do plano espiritual com o plano material, orientando todos aqueles que queiram a prática da mediunidade, os métodos e os passos necessários para a repetição desse fenômeno. Assim, compreendemos que esse processo de distanciamento da ciência e da religião traz no espiritismo uma consonância, e elas trabalhando em conjunto, para melhorar dessa forma a questão relativa e presencial da compatibilidade dessas duas leis naturais e divinas. E nós podemos, novamente, utilizando o reformador, agora de outubro de 1937, Como Morreram as Religiões, Teófilo Siqueira faz uma observação extremamente oportuna para que, nesse momento, nós possamos, então, entender melhor essa questão. Ele diz, Teófilo Siqueira, em Reformador de 1937, Como Morreram as Religiões, o texto de Teófilo Siqueira. Diz ele, o Espiritismo, estabelecendo o conceito de verdade dentro da concepção evolucionista, reporá o homem no caminho que torna verdadeiramente digno em face de seu Criador. O cristianismo primitivo, posto entre o panteísmo e o politeísmo, demonstrou pelo Verbo encarnado a transcendência divina. Deus, criando livremente, pela sua vontade onipotente, a espiritualidade da alma e sua liberdade. A terceira revelação, na pista da verdade, vai ampliando o ensino do Cristo. A religião e a ciência já não se repelem, mas, ao contrário, complementam-se. Aí estão a geologia, a biologia, a física, a química, fornecendo ao homem elementos de inestimável valor. Ao Espiritismo está reservado o papel decisivo do critério experimental para a prova de uma religião revelada e vai avassalando fariseus e publicanos, gregos e romanos. A força material das velhas religiões, ele antepõe a sua força moral, provando o fato, convencer, eis o melhor meio de vencer. Então é muito interessante vermos esse texto de Teófilo Siqueira, tão bem estruturado, quando ele mostra que a terceira revelação traz a verdade, mostrando que a ciência e a religião não mais se repelem. Alguns fenômenos anteriores, dito dos atos comuns da vida do Cristo, ele traz de forma transcendente e clara, inequívoca, os processos científicos hoje muito bem estudados e compreendidos pelo homem, e que talvez na época não eram possíveis. Exemplo, a questão de Lázaro, que se pegarmos no Evangelho, a descrição da suposta morte de Lázaro, Jesus, ao se deslocar, diz, Lázaro não morreu. Ou seja, aquele processo pelo qual o Lázaro passa, que nós vamos encontrar na Gênese de Allan Kardec, descreve o processo de catalepsia, processo muito bem estudado pela ciência
hoje e definido como não um processo milagroso, mas sim um processo natural, biológico que aconteceu. Por isso que entendemos que essa questão delas, a religião e a ciência não mais se repelirem, mas estarem em conjunto, nós podemos trazer à baila esses processos de compreensão mais claras. E assim, colocando a ciência em campo, auxiliando a compreensão daquilo que é a parte material que cabe à ciência. E a parte moral, cabendo à religião. Nesse tópico, nós podemos trazer uma pergunta enviada à editora FEB na época de 1939, que nós vamos encontrar a resposta no Reformador de 1939. O catolicismo e a ciência vão fazer as pazes e B.G. Paiva responde trazendo um tópico de Freud, que ele diz: chegamos visivelmente aos tempos em que as provas são chamadas, em que os documentos devem ser examinados e as opiniões estudadas de novo. A verdade nada tem a temer e a religião emerge sempre de tais provas mais forte e brilhante do que anteriormente. Então, quando a religião se propõe nesse tópico a andar de mãos dadas com a ciência, não temendo a verdade, ela vai emergir sempre. E é isso que o Espiritismo, desde meados do século XIX, vem trazendo para todos nós. Essa compreensão muito clara daqueles fenômenos que anteriormente não eram explicados, e não sendo explicados porque o conhecimento científico da humanidade ainda era aquém da compreensão. Nesse conceito, o Espiritismo traz, de forma inequívoca e clara, a compreensão, de forma muito sublime, de alguns fenômenos anteriormente não explicados. E nesse aspecto, trazendo a gênese de Allan Kardec à baila, para que possamos compreender melhor o papel da ciência, nós vamos encontrar com a tradução de Guilherme Ribeiro, no capítulo 4, papel da ciência na Gênese. No item 9, é descrito da seguinte forma: as religiões, sejam quais forem, jamais ganharão coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ademais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar que a ciência alcance e avance, seriam capazes de obstar que a ciência avance e que a verdade abra caminho. E conclui de uma forma muito sublime: se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Certa posta, ouvi uma descrição muito interessante, que é a seguinte: a ciência não é uma falange do mal querendo se opor a Deus. O que a ciência tenta é provar a existência de Deus. E quando esta conseguir provar através de métodos inequívocos que a ciência se utiliza para provar a existência de Deus, a ciência pregará a Deus muito mais que as religiões.
E é muito interessante compreendermos que não há um processo contra. Existe um processo que é material, como muito bem descrito, que cuida de descobrir as questões da natureza, as questões materiais que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora reenfatizamos, trazendo essa referência de A Gênese, que quem cuida das leis da natureza, das leis materiais, é a ciência. E essa, de maneira inequívoca, encontrará em seu momento as provas necessárias para essa questão da existência de Deus. E no item 10, novamente na Gênese, no capítulo 4, papel da ciência na Gênese, descreve: somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhes essas leis. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso, que seria invulnerável. Então, nesse aspecto, o Espiritismo traz essa observação, traz essas revelações da natureza, de tal fato e modo que nós podemos encontrar em uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier em 1959, Revolução em Dois Mundos. Talvez seja uma obra não tão lida e não tão estudada, porque é extremamente científica e traz lá aspectos muito avançados. De tal modo que, na época da publicação, ou poucos depois da publicação da obra Revolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ela traz aspectos científicos muito aprofundados, que na época foi contestados por ainda não compreenderem, de forma tal que aí agora, no século XXI, define-se uma associação de uma bromélia e de um fungo como uma associação simbiótica que até então era definida como parasitária. Em 1959, essa obra já definia isso, mostrando que, tendo por fim que essas leis são leis da natureza e são leis divinas, aqueles que a revelam e que estão de acordo com essas leis não temem essa verdade. O Espiritismo traz de forma inequívoca e traz de forma clara essas questões que nós podemos observar na natureza, que é uma lei divina. E compreendendo o processo pelo qual a revelação dessa doutrina, dessa terceira revelação, que é o Espiritismo, veio, nós trazemos da editora USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, o livro de Herculano Pires, no capítulo Desenvolvimento Científico. Ele nos traz uma compreensão muito interessante a respeito do Espiritismo. Quando diz Herculano Pires, no livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. A revelação espiritual veio pelo Espírito da verdade. Mas a ciência espírita
revelação humana foi obra de Kardec. Ele mesmo proclamou essa distinção e se entregou de corpo e alma ao trabalho científico, sacrificial e único de elaboração da ciência admirável, que Descartes percebeu por antecipação em seus famosos premonitórios. Cientista, pedagogo, ele se serviu de sua experiência e seu saber onímodo para organizar a nova ciência, que se iniciara desdobrando as dimensões espaciais e humanas da Terra. Em meados do século XIX, às portas do grande avanço científico do século XX, os cientistas ainda não percebiam a sua total ignorância da estrutura real do planeta, de suas várias dimensões físicas e de sua população oculta, o plano espiritual. Dessa forma, nós dizemos que Kardec, organizando esse processo, usando metodologia científica, faz com que o mundo espiritual seja revelado. E nós fazemos uma analogia de forma muito parca e tosca, mas que dá o entendimento. O Espiritismo, para o mundo espiritual, está consonante à microscopia, o desenvolvimento do microscópio, aos organismos micro-orgânicos. Ele não revela, ele não cria um mundo micro-orgânico. Ele apenas revela aquilo que já existia. Da mesma forma que o Espiritismo não cria o plano espiritual, ele apenas revela aquilo que já existia. Mostrando de forma inequívoca, através dos fenômenos inteligentes, essa questão muito bem estruturada, e que nós podemos encontrar de forma clara no manancial que nós temos da literatura espírita, na época de Kardec, os contemporâneos de Kardec, e posteriormente, através da revelação da psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre outros, de Divaldo Pereira Franco, e nós poderíamos citar vários. Como nós falamos de forma bem suave, que se todos nós falássemos que a partir de hoje, todos os anos, nós iríamos ler 10 livros que tenham vindo à luz através da psicografia de Chico Xavier. Nós levaríamos mais de 42 anos para ler só as obras que veio à luz através de Chico Xavier. Então, dessa forma, nós passamos a compreender que a ciência espírita traz a revelação, traz esse processo de consonância, mostrando que ciência e religião não se repelem mais. Elas tratam dos seus campos de forma muito clara. Uma traz a alavanca da inteligência humana, tanto na parte cognitiva quanto na parte moral. Como nós já inicialmente citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos direciona nas observações dessa noite. Então, sendo duas alavancas da inteligência humana, uma tem a sua missão de revelar o mundo material, as questões da natureza, que é obra de Deus, enquanto a outra tem a missão de revelar e de estudar o mundo moral, a religião. E nós encontramos isso de forma muito clara quando estudamos os evangelhos do Cristo.
trazendo a parte moral de forma inequívoca. E nesse sentido, falando da religião e o Espiritismo sendo esse evangelho redivivo, lembramos o livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier, na parte 3ª, capítulo 3, Testemunho de Fé. Emmanuel, citando Alcione, ela diz: a palavra do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, trazendo essa questão moral e o desenvolvimento moral que a religião nos traz. E de forma muito clara, a biologia, a química, a física têm os seus campos na revelação das questões materiais. E nesse sentido, nós podemos encontrar no livro da editora FEB O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, primeira parte, O Problema do Ser. Ele fala lá no item 1, a evolução do pensamento, e faz algumas reflexões a respeito da ciência. Nesse processo em que nós tanto utilizamos as nossas comunicações, as nossas preces ou orações, como no início dessa fala nós utilizamos. E lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz: a ciência vê alegrar-se, sem cessar, seu campo de exploração. Todos os dias, com o auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo o espírito discernira. Porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, a vontade que os dirige. A ciência é incerta e imutável. Renova-se sem cessar. Os seus métodos, teorias e cálculos, com grande custo arquitetados, desabam ante uma observação mais atenta ou uma indução mais profunda, para dar lugar a novas teorias que não terão maior estabilidade. A teoria do átomo, indivisível, por exemplo, que há 2000 anos servia de base à física e à química, é atualmente qualificada como hipótese e por romance pelos nossos químicos mais eminentes. Nesse contexto, precisamos compreender que o que difere da parte moral, religiosa, a ciência que revela essas leis, não tendo conhecimento total, não tendo ciência total dos fatos, ela se torna mutável. E não tem nenhuma dificuldade com suas teorias, cálculos, ou com seus processos arquitetados, a abandonar uma observação quando obtenha uma nova e mais clara, mais profunda, dando lugar a teorias novas. Todas as vezes que essas religiões se repelem ou se contradizem à natureza, ela está colocando, como muito bem enfatizado no Evangelho segundo o Espiritismo, uma em erro e a outra com a verdade. Nesse tópico, colocando ou contradizendo a lei divina. Porque ambas sendo da parte de Deus, ambas sendo
de natureza divina. Elas devem caminhar juntas, como o Espiritismo traz de forma inequívoca para todos nós. Religião e ciência caminhando de mãos dadas. Kardec traz esse aspecto na codificação. Quando ele recolhe de vários pontos do planeta observações de médiuns e colocando-se em confronto essas psicografias, essas comunicações do plano espiritual com o plano material, preserva aquilo que está consonante e descarta o que está dissonante naquele processo. Compila-se todos e coloca à disposição de todos nós que hoje, há mais de 60 anos depois, estamos estudando esses processos catalogados de forma muito organizada pelo insigne codificador da doutrina, Hipólito Léon Denisard Rivail, que assume o pseudônimo de Allan Kardec, se anulando como cientista e pedagogo, para que essa revelação não tivesse caráter puramente humano e passa a ter, na impessoalidade, um pseudônimo, a sua grande questão, que é a revelação do plano espiritual, e por isso denominado pelos próprios espíritos de espiritismo. Espero nessa noite ter trazido um pouquinho de luz a essa temática chamada Aliança da Ciência e da Religião, que nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos de coração a oportunidade de ter estudado um pouquinho mais sobre essa temática e ter trazido os nossos estudos para comungar com vocês. Muito obrigado.